Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Deus bem alto. Tem crente aí na casa? Tem crente? Tem crente quente ou tem crente morno? Ih, é morno, né, cara? Crente quente ou morno? Amém. Porque então tem que dar um glória a Deus aí mais forte, amém? Glória a Deus, um aleluia, amém? Nós estamos já chegando ao final de mais um ano. Que bom, né, irmãos, que todos estamos aqui, percorremos a jornada e já estamos concluindo essa etapa, amém? Tem sido difícil? Tem sido, vai ficar pior, irmãos. Mas com o Senhor você vai conseguir tirar de letra. Amém? É só com Ele que você consegue sobreviver neste mundo e poder glorificar e exaltar e glorificar e se alegrar. Se você não estiver com o Senhor, vai ser só choro aqui na terra e depois também, né? Então, que nós possamos estar compreendendo este tempo e vivendo, sabendo vivê-lo, como diz a palavra, né? Sabendo viver com corações sábios, contando os nossos dias, sabendo de cada momento que é importante, e o mais importante é a presença do Senhor. Amém? Nós estamos agora entrando hoje, primeiro dia do mês, e o tema do mês é a volta de Cristo. Amém? Nós vamos ler, eu queria que vocês colocassem aí, pessoal da mídia, esse texto aí de Isaías 11:10. Eu não vou utilizá-lo na minha ministração, mas é o nosso tema do mês. Então, que nós possamos fazer uma leitura dele agora nesse momento. Amém? Coloquem aí, por favor. E nós vamos, ao longo deste mês, estar falando sobre a volta de Cristo. Hoje eu vou me aprofundar, fazer uma panorâmica rápida sobre o advento. A vinda de Cristo se chama o termo advento. Nós temos dois adventos. O primeiro que ele já veio, amém? E nós vamos falar um pouquinho. E nós estamos aguardando o segundo. E um está ligado ao outro. E nós precisamos compreender o significado de cada um deles. Qual o significado do primeiro momento, primeira vinda, qual o significado da segunda vinda. Se você não compreende, você não tem expectativa sobre o que acontecerá. Amém? Olha o texto bíblico do mês, então é importante que você entenda ele e fique lendo, meditando sobre ele ao longo desse mês. Nós vamos ter várias ministrações esse mês. Quando começa assim no primeiro domingo, nós temos 5 domingos. Eu gosto muito quando o mês começa assim, porque a gente tem mais domingos de comunhão. Amém? Para falar, para estarmos reunidos. Diz assim: naquele dia o descendente de Jessé será como uma bandeira de salvação para todo o mundo. As nações se reunirão junto a ele, e a terra onde ele habita será um lugar glorioso. Amém? Isaías, ele profetizou muito. Ele é um profeta denominado de profeta messiânico, porque ele profetizou muito a respeito do Messias. E é interessante que esse texto aqui, ele se refere à primeira ou à segunda vinda de Cristo. O que vocês acham, hein? Leiam aí, vamos ler, irmãos. O que vocês acham? Chuta aí, chuta. Ao longo do mês vocês vão confirmar a resposta. Amém? É importante a gente fazer. Há muitas profecias, tanto quanto a primeira quanto da segunda, e nós precisamos entender cada significado. Amém? Então, esse é o nosso texto do mês, que ele vai estar focando a volta de Cristo, a segunda vinda, né? E hoje eu quero fazer uma panorâmica sobre os dois adventos, né? Então, a próxima vinda de Cristo, Cristo voltará para um propósito muito diferente do qual ele veio a primeira vez. A primeira vez, ele veio
um servo humilde, não foi? Para fazer a vontade do Pai. Ele veio em humildade e em mansidão. Amém? Ele veio como um servo. Mas a segunda vez ele virá como um rei, né? Em poder, grande glória, para reivindicar a recompensa de todo aquilo que ele realizou na primeira vinda. É uma segunda, vamos dizer assim, um segundo ato, né? É o segundo ato de todo esse plano aí que Deus elaborou para a humanidade. Então ele virá para reivindicar a recompensa e dividir o despojo com o forte. Muitos de nós podemos até nem estar aqui, já podemos até ter partido. Amém? Quantos fiéis já partiram? Não é? Muitos. Mas é importante, uma outra profecia que a gente vai perceber ao longo da leitura que fazemos, bíblica, é que todo olho verá essa segunda vinda. Não é? A primeira vinda, só quem viu? Quem lembra aí? Quem viu? Os bichinhos, né? Lá que estavam... Foi escondido o nascimento de Jesus, sim ou não? Não foi escondido? Ele tinha sido perseguido. Ele estava sendo... O bebezinho estava sendo perseguido para ser morto. Não é verdade? Então, a família dele teve que se esconder, fugir para uma outra cidade e se esconder. Né? Então, ele nasceu escondido no meio dos animais, né? Os anjos vieram e houve aquela notoriedade da estrela por conta daqueles que lembraram da profecia. Mas ele foi ali escondido. Só que a segunda vinda, todo olho verá. Amém? Todo olho verá, todos. Os vivos e os mortos verão. Né? E isso é impactante. Então, não haverá um sequer ausente desse evento. Nenhum de nós vai estar ausente desse evento. Amém? Vamos ler lá Lucas 2,14 e vamos ler também Malaquias 3,2. Ele vai fazendo a menção da primeira vinda e da segunda vinda. Eu vou lendo assim os versículos hoje, você vai percebendo, porque eu quero falar com você sobre as diferenças desses dois momentos e as semelhanças deles. E o que isso tem a ver conosco agora, nesse exato momento da história. O que isso tem a ver. Então, no primeiro momento, quando ele nasceu escondido, olha o que aconteceu. Quem veio vê-lo? Quem veio saudá-lo? Quem veio anunciar, né, que ele tinha chegado? Os anjos, não é? E os anjos declararam glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agradar. Né? Foi uma grande declaração, mas nem todo olho viu. Não é verdade? Amém? Vamos ler também Malaquias 3,2. Vamos ver lá como é que diz o Malaquias 3,2. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Amém? Essa profecia aqui já é da segunda vinda, né? Quem poderá suportar a presença do Senhor quando ele vier? Porque ele virá com um outro propósito, né? Não mais para salvar, né? Mas agora ele virá para julgar, para reivindicar, né, a recompensa. Amém? Então é importante nós entendermos isso. Então, no primeiro momento, né, Jesus veio como um bebê em uma manjedoura. Mas no segundo advento, ele voltará glorioso e se assentará no seu trono. Amém? Na primeira vez, ele chegou na companhia de jumentinhos. Né? Jumentinhos, animais. Esse era, talvez, ali o seu cortejo, vamos dizer assim, né? Do nascimento. Mas o próximo cortejo da vinda de Jesus será cerca de 20 mil carruagens divinas e miríades. Vocês sabem o que é miríades?
milhões e milhões de anjos e seres celestiais. Ele virá em grande majestade, né? E todos eles estarão à sua direita. Ele virá como rei, né? Como um grande rei, o rei dos reis. No primeiro advento, ele recebeu um presente de apenas... Quantos presentes ele recebeu? 3 presentes de quantas pessoas? 3 pessoas. Mas agora, na próxima vinda, né, todos se dobrarão diante dele, né? Todas as nações se dobrarão. Os reis, os príncipes farão reverência. E ele, o presente maior que ele vai arrebanhar, será a companhia daqueles que foram fiéis. Amém, irmãos? Nós somos o presente que Deus deu a Jesus pelo seu grande sacrifício, sim ou não? Diz assim: Pai, eles eram teus, mas agora tu me destes. Não foi isso que Jesus declarou? Amém? Então, ele veio como uma oferta pelo pecado, mas ele voltará para administrar justiça. Amém, irmãos? Ele não virá mais como o Salvador, como o Redentor, como aquele que vem para resgatar. Ele vem agora para reinar, para julgar, para requerer a sua propriedade. Amém? Ele vem com grande autoridade e justiça. Vamos ler Mateus 2, 16 ao 18 e depois Isaías 53, 2. Vamos lá. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso, enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Amém? Então, aqui relatando, né, o que eu já disse, que Jesus teve que nascer em segredo, escondido, por conta que ele estava, né, ameaçado de morte. Amém? Isaías 53, 2. Meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Então ele nasceu como um ser humano normal da região, né? Ele cresceu, ele conviveu ali, né? Feio, diz que a Roberta veio, né? No biotipo da região, né? Que não é um biotipo muito assim de pessoas belas, não é verdade? Então aqui é profetizado também sobre isso, não é? E é interessante que não havia nada que chamasse atenção nele, tanto que foi necessário para identificá-lo que Judas o beijasse, né? Porque não era identificado assim. Não tinha um destaque na sua aparência terrena, mas o poder de Deus se manifestava nele. Porém, quando ele vier na próxima vez, ele virá, como diz lá a palavra, né? Reluzente, poderoso, né? Formoso, não é isso que diz? Lindo. Então é importante nós entendermos, né, essas diferenças. Vamos ler lá Salmo 50, do 10 ao 19. Vamos ler esse texto aí. Amém? Pois são meus todos os animais dos bosques e sou dono do gado
nos milhares de colinas. Pode ir passando, a gente vai lendo aí. Conheço cada pássaro dos montes e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu é o mundo inteiro e tudo que nele há. Acaso como a carne de touros ou bebo o sangue de bodes? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Então clamem a mim em tempos de aflição, eu os livrarei e vocês me darão glória. Ao perverso, porém, Deus diz, de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito de minha aliança? Pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Quando vê ladrões, aprova o que fazem e passa seu tempo como adúlteros. Sua boca está cheia de maldade e sua língua repleta de mentiras. Então, quando Jesus veio, ele veio para suportar uma penalidade que era prevista para toda a humanidade, por conta de todas estas coisas ruins que a humanidade pratica, né? Mas quando ele voltar, ele voltará para obter a recompensa. E é bem claro nesse texto aqui que ele faz a diferença daqueles que servem a ele, aqueles que o obedecem, aqueles que o buscam, vão encontrar nele recompensa, alívio, né? Vão encontrar nele consolo, vão encontrar nele libertação, vão encontrar nele vida. Mas aqueles que desprezam, né, o perverso, irmãos, é muito importante nós entendermos que o perverso não é aquele que mata, que rouba apenas. Não é aquele que está lá no presídio no americano. Porque tem muita gente que acha, inclusive nós crentes, que os perversos são só aqueles. Mas tem muito perverso dentro da igreja. Porque o perverso para Deus é aquele que não cumpre os seus mandamentos. Aquele que ignora as suas leis. Aquele que sabe o correto que deve fazer, mas faz tudo errado, faz tudo diferente. Despreza, como diz o texto. Aquele que despreza a vontade de Deus. Para ele, essa pessoa é perversa. Amém, irmãos? Estão entendendo? Talvez ela seja até boazinha com você, comigo, né? Dentro da nossa concepção humana da bondade. Mas, se ela não pratica a vontade de Deus ou despreza as verdades de Deus, é uma pessoa perversa diante de Deus. E não terá justificativa. Amém? Então, é importante nós entendermos isso. Porque às vezes nós achamos, né, que as pessoas boazinhas, elas estão, né, são agradáveis diante de Deus. Não é bem assim, viu, irmãos? Não tem nada a ver, ser agradável a Deus não tem nada a ver com a bondade humana que nós praticamos. Mas sim com obedecer e cumprir a vontade de Deus. Amém? Tem muita gente que diz assim, não, mas ele é tão bonzinho, com certeza está no céu. Olha, a tua avaliação de bondade não é a mesma de Deus. Amém, irmãos? Entenda isso. E reflita também se você se acha muito bonzinho. Avalie aí se você é bonzinho para as outras pessoas e é perverso para Deus. Amém? Cuidado. Então é importante nós refletirmos, porque a segunda vinda não te dará a oportunidade de te justificar. A justificação é agora, enquanto ele ainda não veio. Enquanto a graça está disponível para cada um de nós. Amém? Então, vamos ler também lá Hebreus. Vamos ler Hebreus 9, 26 ao 28. Vamos ler esse texto. Então, há também, nós falamos aí das diferenças entre primeira vinda, o primeiro advento e o segundo advento. Mas há também semelhanças. Nós vamos falar sobre essas semelhanças também. Já, irmãos, Hebreus 9, 26. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas
para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar dos nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Amém, irmãos? Então é importante nós entendermos esse texto aqui, é muito chave com relação à diferenciação entre os dois tempos da vinda de Cristo, né? Agora, ó, bem claro aí o que a gente já falou. A próxima vez, ele não vem mais para tratar pecados, né? Não vem mais, ele já veio para tratar pecados, você já tem essa consciência e você precisa se arrepender deles, pedir perdão, se reconciliar. Se você está aí levando a vida, deixando a vida te levar, sem ter um rumo na presença de Deus, esta noite é uma noite de você se consertar com Ele. Se você quer vê-lo na próxima vinda e não quer chorar, porque todo olho vai ver, porém vai ter alguns que vão chorar muito, porque não vão, né, ser recebidos por Ele, não vão ser recompensa, né? Amém? Mas vão ser pessoas, aqueles que Ele vai varrer com a pá. Isso é forte, nós não queremos muito falar sobre isso, né? Ainda mais nesse mês que é o mês do Natal. Ninguém quer. Mas, irmãos, a mensagem do Natal é que Cristo nasceu para te dar salvação dos seus pecados, te perdoar e te deixar preparado com uma grande expectativa para o seu segundo momento, segunda vinda. E se nós não falarmos sobre isso, nós estamos lhe enganando. Amém? E aí nós vamos ser responsáveis se você ficar do lado do grupo que vai ficar chorando, né? Então nós não queremos ninguém chorando. Nós queremos você feliz, sabendo que você precisa ajustar o seu caminho com o Senhor agora, enquanto você vive. Porque você não sabe quando você vai. Você pode ir no arrebatamento. Jesus pode vir por aqui. Não sei se você vai no arrebatamento, mas com certeza você vai morrer. E o fim vai vir para você. O fim de todas as coisas vem para todos nós quando nós morremos. E nós precisamos ter isso bem claro. Você está vivendo a sua vida aí como se ela não tivesse finitude e você não tivesse que prestar contas, mas você tem uma vida que tem um fim. Só que nem eu nem você sabemos quando será. E é isso que é complicado. Porque se você soubesse, né, se preparava assim, como a gente geralmente gosta de fazer, principalmente os brasileiros, nos 45 minutos do segundo tempo. Aí a gente, né? Me lembro quando a mamãe ia para a escola, aí ela deixava a gente quietinho lá em casa, aí a gente ia brincar na rua e tal, quando dava 10:05 que ela estava chegando, olha, perna para que te quero dentro de casa, tomava banho e tal, e ficava crianças comportadas dentro de casa. Até que a vizinha fofocou para ela. E aí, né, as crianças dançaram. Mas nós também fazemos, se nós soubéssemos o horário, nós íamos fazer que nem eu e meus irmãos fazíamos, né? Mas não tem isso. Você não sabe a data, nem que ele virá, nem que você partirá desta vida. Por isso, é importante você ouvir a voz do Senhor e se arrepender. Entregar seus caminhos ao Senhor. Viver para Ele, porque aí você não será pego de surpresa. Amém? E se você morrer em Cristo, você está nele. Quando Ele vier a segunda vez, você abrirá os seus olhos para vê-lo, mas você não estará do lado da tristeza. Você estará do lado da alegria, da grande expectativa. Então é importante nós entendermos isso. Amém, irmãos? É duro, mas é verdade. Não posso deixar de falar a verdade.
Amém? Não posso deixar, irmãos. Nós não podemos, ainda mais com vocês que estão aqui na igreja, vocês mesmos que não podem deixar de ouvir a verdade. A gente pode até falar sem eufemismo. Que é isso, profetisa? É assim, usar palavras, né, mais brandas. Podemos até falar com eufemismo para os de fora, mas para os de dentro da casa, o juízo ele começará pelos da casa. É isso que diz a palavra. Amém? Quando Jesus estiver vindo, você já está vendo aí o juízo acontecendo. Muita gente sendo confrontada, né? E sendo revelado as intenções dos corações daqueles que dizem ser de Deus. E Deus, ele não deixa ninguém enganado e nem ser enganado. Amém? Então, as semelhanças também entre esses dois momentos, esses dois eventos grandiosos, ambos são vindas físicas. Jesus nasceu e veio fisicamente. Todo olho viu, tocou nele. A segunda vinda também. Alguns dizem que é em espírito, mas ele colocará os pés dele sobre os montes. Então ele vem fisicamente. Amém? Cremos que o Cristo se assentará no trono do seu pai Davi, cujos pés se fixarão no Monte das Oliveiras. E isso é tão pessoal quanto o Cristo que nasceu lá em Belém e que chorou na manjedoura. Amém? É inesperado. E isso é importante nós entendermos também, que é a segunda semelhança. A primeira é que ambos vão ser físicos. A segunda semelhança é que é inesperado. Tem muita gente achando que Jesus não vem. Assim como teve muita gente naquela época que não acreditou que Jesus ia nascer. Lembra que eu já ministrei aqui que foi cerca de quase da profecia lá no Jardim do Éden até o nascimento? Foi quase 4.000 anos. Vocês lembram que eu já ministrei sobre isso? E ali, quem esperava, era muito interessante, tinha Ana e Simeão. Velhinhos já, né? Mas eles acreditavam. Mas os sacerdotes, aqueles que estavam ministrando o culto, aqueles que serviam no templo, não estavam mais acreditando, não estavam mais esperando. Inclusive, participaram de toda a trama, né, para a morte. Então é importante nós entendermos isso, não sermos também pegos de surpresa. Né? Houve muitos que foram pegos de surpresa, mas Ana e Simeão não foram pegos de surpresa. Né? Eles deram glória a Deus, porque os olhos deles puderam ver o cumprimento de uma profecia. Amém, irmãos? Então, também a segunda vinda, ela é algo inesperado para a maioria das pessoas, assim como o reino de Deus, quando veio lá com Jesus, também foi algo aparentemente inesperado, e ninguém notou que Jesus tinha nascido, até que ele tinha 30 anos, e ele foi manifesto lá no batismo, né? Quando o pai falou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então é importante nós percebermos também que, e ter essa expectativa, para que nós não sejamos como aqueles religiosos da época que já não estavam mais esperando, nem tinham mais expectativa, ou começaram a acreditar em outras coisas. Cuidado quando você começa a ouvir muita gente aí falando muita besteira e você começa a acreditar nessas baboseiras que vão te levar para aquele momento lá de chorar, de ser enganado. Ah, mas eu fiz, Senhor. Jesus disse assim: vocês fizeram tudo isso, mas não me conheceram. Então, cuidado, né, para você também não ser distraído, perder o que realmente é a verdade e se deixar enganar. Em tal hora, como eles não aguardavam naquele momento, o Filho do Homem veio. E agora, embora tenhamos muitas palavras nas Escrituras e muitos sinais que hoje estão revelados também e disponível em diversas versões, sim ou não?
Irmãos, naquela época eles tinham o rolo que eles iam ler lá na sinagoga sobre as profecias. Mas hoje tu tem aí no teu celular. Na palma da mão, sim ou não? Tem desculpa para dizer, não, o pastor não me disse isso. Né? Vai ler a Bíblia, irmão. Está aí em várias versões na tua mão. Então não tem desculpa. Então, apesar disso, embora nós tenhamos as palavras das Escrituras para nos assegurar que Ele vai voltar, são poucos os que aguardam. Sim ou não? Não é verdade, irmão? São poucos os que aguardam. Tem gente que nem fala disso. Amém? Então, essa é uma segunda semelhança. Porque também muita gente já não esperava mais que o bebezinho fosse nascer. Que o Messias viria. E ainda hoje o povo ainda está esperando. O povo de Israel. Sim ou não? Então o povo judeu ainda está esperando. Então, ele não vem, ele vem não apenas mais para abençoar o seu povo, mas para ser uma rocha também de ofensa para aqueles que não creem nele. Amém? Quando ele vier da próxima vez, irmãos, ele virá para confrontar e mostrar quem ele é, a realidade de quem ele é, com poder e autoridade. Quando ele veio a primeira vez, ele consumiu os fariseus e os saduceus. Ele confrontou a hipocrisia deles e toda a mentira. E ele não virá diferente, irmãos, porque esse é o caráter de Deus, é o caráter de Cristo, o caráter de verdade e justiça. Amém, irmãos? E nós precisamos entender isso, porque nós somos seus seguidores, seus servos. E do mesmo modo, quando ele vier a segunda vez, a sua pá, né? Tem um texto bíblico que fala sobre isso. A sua pá estará em sua mão para limpar completamente a ira. Amém? É forte, né, irmãos? Mas é a mensagem de Deus, é a característica do Deus que nós servimos. Amém? Vamos ler em Daniel 7,14. Vamos ler lá em Daniel 7,14. Daniel 7,14. Recebeu autoridade, honra e soberania para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Amém, irmãos? Aqui ressalta, né, esse Jesus que virá, em todo o seu poder, em toda a sua autoridade, seu reino eterno, não terá fim, jamais será destruído. Amém, irmão? Jamais será destruído. E você é a recompensa. Ele vem te resgatar. Você é dele. Amém? Você é dele. Você faz parte disso. Amém? Não sei como é que você se sente, se você se sente empolgado aí, você se sente extasiado. Eu me sinto assim bem, quando eu leio esses textos, né? E não é um orgulho vaidoso, mas é uma grande gratidão, porque o Senhor me alcançou, porque eu sou dele, amém? Porque ele me comprou com um precioso sangue, e eu aceitei isto, porque é necessário que você aceite. Ele fez tudo isso, mas se você não se render a ele, não aceitá-lo, não fique pensando que é para todos. É para todos, mas você precisa fazer a sua parte. Amém, irmãos? Não é para todos assim. Abriu a porteira, pode passar quem quiser. Não é bem assim, né? Tem gente que pensa que é assim, mas não é não. Viu? E isso a gente precisa deixar bem claro. Amém? O que isso tem a ver conosco? Aí, depois de todo esse relato, o que eu tenho a ver com isso? Né? O
que isso tem a ver comigo? Essas verdades, elas estão relacionadas a cada um de nós. Desde o idoso, cadê o idoso? Até a criancinha ali, até o Arthur. Amém? Até a criancinha que ouve essa mensagem, que ouve que Jesus virá, isso tudo tem a ver conosco, que fica maravilhado diante do pensamento de que Cristo voltará e todo olho verá. Eu me lembro quando eu tinha 12 anos, eu tive um sonho, porque eu dizia assim mesmo, eu ouvia isso na igreja, né? E eu era uma menina assim, meio curiosa e meio... Sou até hoje, né? Meu marido até diz que sou meio teimosinha, meus filhos também dizem que eu sou meio assim. E eu ficava ouvindo aquela história e dizia assim, mas será que isso é verdade mesmo, essas histórias, né? Aí eu fiquei uma vez perguntando, Senhor, se for mesmo verdade, que isso tudo vai acontecer, eu quero que tu me mostre. E eu passei assim, acho uma semana orando para Deus me mostrar, né? E eu tive um sonho, quando eu tinha, acho, 11 para 12 anos, eu tive um sonho de algo assim, tremendo. Assim, eu ainda não tinha lido a passagem bíblica que fala sobre a vinda de Jesus. Só ouvido, né? Só ouvido na igreja. E eu tive um sonho assim, que eu via assim, tudo isso que a gente aqui relata. Eu me espantei no outro dia e acordei com um versículo na minha cabeça e eu fui ler. E aí, nesse dia, eu me lembro que eu chorei com medo, assim, com medo, né? Disse, eu falei isso com Jesus, Deus me perdoa. Fiquei essa coisa de adolescente, de criança, meu Deus, me perdoe, é verdade mesmo. Aí eu orei, chorei, né? Com medo. Peraí que eu estava só brincando, Deus, estava só brincando. E aí, sabe, orei. E eu senti algo, assim, grandioso desde aquele dia. Né? Assim, eu tive a convicção, eu tenho uma convicção que aquilo ali não foi um sonho ou uma visão, um alerta, alguma coisa, mas foi um relance assim, do que ocorrerá. Não sei se eu verei com esses olhos, mas os olhos espirituais viram. Amém, irmãos? Não sei se eu virei. E também não estava pedindo para ver e tudo, não. Eu estava querendo que Deus me desse convicção sobre isso. Então é importante, se você tem dúvida, ore. Porque quem tem dúvida também não vai ter esse encontro. Então você precisa ter convicção. Amém, irmãos? Você precisa ter convicção. Todo olho verá Cristo voltando. Infelizmente, é muito triste que muitos o verão para chorar e se lamentar. E você estará entre esses? Hã? Não olhe ao redor para os que o cercam. Olhe para você mesmo. Olhe para dentro de você. Né? Você estará entre esses? Se você estiver, eu vou lamentar por você. Eu não vou estar. Com certeza, se você não se arrepender, se você não buscar se encontrar com o Senhor aqui na terra, porque depois não tem jeito, irmãos. É enquanto você respira e você está vendo, olhando, tocando. Você precisa chorar pelos seus pecados diante de Jesus. Você precisa lamentar por eles cada dia. Amém? Preste bastante atenção. Se você não correr para Cristo e entender que Ele é a tua esperança, que Ele é a tua salvação, que é nele que você vai ter sentido para viver e confiar nele agora, você realmente deve fugir, porque nesse dia você vai chorar. Amém, irmãos? Você vai ser amaldiçoado. Eita, profetiza da minha maldição. Não. Há dois caminhos, a bênção e a maldição. Se você não escolher a bênção, o que tem para você? Que vai restar? Maldição. Não sou eu que estou dizendo que você é amaldiçoado, nem estou lhe amaldiçoando. Mas tem que fazer uma escolha. Amém? Tem que fazer uma escolha. Quando esse dia chegar, ele vai ser alegria e regozijo para aqueles que estão no Senhor, aguardando com grande expectativa, mas vai ser choro para aqueles que acharam que era brincadeira, que não era sério, ou que a grande misericórdia de Deus, quando chegasse esse momento, abriria a porteira para todo mundo passar.
Não vai ser assim, irmãos. Amém? Não vai ser. Enquanto esperamos pela volta de Jesus, nós precisamos estar diariamente na sua presença e nos mantendo de pé. Firmes e constantes. Também não adianta você, eu fui bom 30 anos, mas agora vou me desgarrar. Não vai adiantar. Não funciona dessa maneira. Não tem saldo. É no dia que ele vier, ele te encontrar firme, alicerçado, preparado. Amém? Não tem aquele negócio, vou depositar um crédito lá. Né? Não tem isso. Viu? Não tem. É se manter firme, cada dia mais crescendo nele, de glória em glória. Vamos ler em Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Pátimos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Pode seguir. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta. E a voz dizia: escreva no livro tudo o que você vê e envio às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro. E em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. E a cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, de sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Amém, irmãos? Irmãos, você lembra do relato que nós lemos? Aquele relato do bebezinho que vinha, né? Uma aparência até, nós comentamos, era feio, né? Né, Roberto? Era feio. Mas olha agora a declaração, né, de Cristo após ele ter vindo a segunda vinda. E aqui João tem uma visão de Cristo se revelando a ele. Amém, irmãos? Esse aí é um pouquinho do que a gente pode entender, porque eu acho que ele não conseguiu captar tudo, a nossa mente não consegue captar tudo do mundo sobrenatural, né? Mas o que ele conseguiu absorver, ele escreveu. Talvez seja muito maior. Se a gente imaginar isso aí, a gente já imagina algo grandioso, né? Imagina o que ele realmente viu, não é? Então, enquanto nós esperamos pela volta de Jesus, nós devemos anunciar as suas boas novas, a sua mensagem, para que todas as pessoas possam também ter a oportunidade de encontrá-lo. A sua justiça, ela vai permanecer para sempre, e ela será revelada grandiosamente na sua volta. Amém? E todos devem conhecê-lo. É importante ressaltar que quem vai encontrar, os fiéis que vão encontrar com o Senhor, é aqueles que o conhecem. Não é aqueles que fazem práticas religiosas, mas aqueles que o conhecem, aqueles que têm intimidade com Ele, aqueles que se relacionam com Ele. Amém? Então, é algo muito pessoal. É algo muito pessoal, irmãos. É algo muito pessoal. E o próprio Jesus disse, né? Afaste-se de mim, vocês que praticaram a iniquidade, que não me conheceram. Conhecer a Jesus também importa que nós entendamos os propósitos e significado de cada um dos seus adventos e caminhemos nas suas verdades.
E não só nisso, irmãos, não só caminhar nas suas verdades para que você se salve, mas para que você também leve esta mensagem a muitas outras pessoas. Isso é um dos grandes compromissos que nós devemos assumir, porque esse é o nosso papel. Amém? Vamos finalizar agora com o capítulo 6 de Apocalipse, os versículos de 15 a 17. Amém? Capítulo 6, Apocalipse, 15 a 17. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. E gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? Amém, irmãos? Isso aí ocorrerá quando o Senhor vier. Ele vai sentar no trono, não é? E vai estabelecer o seu reino de justiça. Amém? Então é importante nós considerarmos como nós estamos agora. Amém? Eu queria que você curvasse a sua cabeça onde você está. E você refletisse tudo aquilo que nós falamos esta noite. Que Jesus veio, Ele nasceu, viveu como um ser humano. Ele se entregou pelos os meus e os teus pecados. Ele abriu um caminho de redenção e de reconciliação do ser humano com Deus. E isso está disponível através do seu amor e da sua graça para todos nós. E nós precisamos tomar decisões. Se nós queremos seguir este caminho, encontrá-lo, reconhecer os nossos pecados, chorar por eles, nos arrependermos realmente de sermos perversos diante da presença de Deus. E nos reconciliarmos com Ele. Para que toda iniquidade, toda inimizade, toda perversidade, toda iniquidade, ela possa ser removida das nossas vidas pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo. E que possamos caminhar. E quando a segunda vinda ocorrer, este grande evento, seja no momento em que estivermos ainda vivos nesta terra, ou se já tivermos partido, nós nos alegraremos. Porque nós estamos nele. Porque aceitamos a sua redenção. Porque nos entregamos a Ele. Porque não há algo que nos condene. E o momento é agora. O momento é entre esse intervalo aí da primeira vinda para a segunda vinda. A graça ainda está disponível. O perdão está disponível. O amor está disponível para cada um de nós. E eu preciso, eu e você, reconhecer que sou carente deste amor, que sou carente desta paz, que preciso disso, que não tem sentido viver uma vida e morrer para nada. Só que é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. E eu quero orar por você essa noite, para que você entenda o que isso significa. E se você precisa consertar a sua vida, você que já segue a Jesus, mas como eu falei,
Não adianta você ser bonzinho, não adianta você ser um crentinho. Você precisa conhecer a Jesus. Você precisa estar nesta jornada comprometido com Ele. E se talvez você nessa jornada tenha se desviado, se distraído muito com outras coisas, tem gastado muito a sua vida se envolvido com outras questões, tem falado com os teus amigos, com outras pessoas, de tudo, menos desta mensagem, você precisa se consertar. Você precisa. Talvez você ache que não, mas se você fala de tudo e não fala disto para ninguém, e eu não estou falando falar entre crentes, estou falando em falar para aqueles que não conhecem, nunca ouviram. Então você precisa se consertar esta noite. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, está aqui esta noite. Ele quer retomar este encontro com você, quer retomar esta aliança. Só depende de você. A graça está aqui à disposição. Se você esteve com Ele, se afastou, também Ele quer te reconectar novamente neste relacionamento. E é agora. E é neste intervalo de tempo. Ora, mandará, chorará, mará. Senhor Deus amado, ó Espírito Santo, eu oro agora, Senhor, após esta palavra, Senhor, que nos confronta, que nos exige um posicionamento, Senhor, que nos exige, Senhor, como teus servos, também rever a forma como estamos caminhando nesta jornada, Senhor. Que o teu Espírito venha agora nos convencer, Senhor, porque é o teu Espírito que nos convence, é o teu Espírito, Senhor, que pega esta palavra que foi liberada, Senhor, e trata ela no nosso interior e na nossa mente, para que nós possamos compreender o que podemos fazer, o que devemos fazer, Senhor. Então vem agora, Senhor, sobre cada homem, cada mulher, Senhor, cada criança, cada jovem, cada adolescente, Senhor, cada idoso, cada idosa, Senhor, cada pessoa aqui neste recinto, Pai, que nenhum fique indiferente a esta mensagem, Senhor, mas que ela gere neles, Senhor, um incômodo que os faça tomar uma decisão, Senhor, ou de te seguir, ou de decidir não também, mas que haja uma decisão, Senhor. E eu espero que a decisão seja em se inclinar para Ti, em se voltar para Ti, Senhor. Que cada um aqui reveja, Senhor, a sua posição diante de Ti. Não queremos ser vistos por Ti como perversos. Então vem nos mostrar, Senhor, onde nós temos caminhado com perversidade. Onde nós temos te entristecido. Onde nós temos deixado de te conhecer verdadeiramente, Pai. Porque não sabemos o dia nem a hora em que Tu virás. Mas eu tenho a certeza que Tu virás. Eu tenho esta expectativa no meu coração que Tu virás, Senhor. Que cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga que está aqui esta noite, Senhor, também possa, agora através do Teu Espírito, ser gerado esta convicção, que se ele não estiver em Ti, se ela não estiver em Ti, não haverá solução alguma, não haverá paz, não haverá salvação, não haverá sentido viver nesta terra. Ó Espírito Santo, traz, Senhor Deus amado, este entendimento. Convence, Senhor. És Tu que convence, Pai. E eu oro isto esta noite, Senhor. E agora, Pai, eu convido a toda a igreja a ficar de pé. Cada um de vocês a ficar de pé. E se você sentiu que precisa dar esse passo público de reconciliação,
de reconexão, de conversão. Venha aqui à frente, porque nós vamos orar por você. Não deixe para depois. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que Ele vem. Também não sabemos nem o dia nem a hora que deixaremos esta terra. Por isso não podemos brincar com a nossa vida, com a nossa salvação, com a vida eterna. E neste mês é um mês que nós precisamos refletir sobre isso e nos ajustar a nossa vida para realmente agradar ao Senhor. E se o Senhor falou com você, não liga para quem está na tua direita, na tua esquerda, na tua frente. Olha só para Ele. Olha só para Ele. Dá um passo. Não fica com vergonha. Não te intimida. A vida é tua. Ninguém vai dar conta dela por você. A vida é tua. E este é um momento propício para que você se reconecte com o Senhor. Nós vamos dar alguns minutos, mas eu não vou insistir, porque não sou eu que faço a obra. Quem faz a obra é o Espírito Santo. E é você quem responde sim ou não. E vamos dar um tempinho aqui, vamos cantar um trecho de um louvor, para que você tenha a oportunidade de vir até aqui à frente, ou para se reconciliar, ou para pedir perdão pelos seus pecados e fazer um novo pacto com o Senhor, ou se entregar a Cristo pela primeira vez. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.